O segundo dia amanhece de forma silenciosa. Nos Lençóis Maranhenses, o nascer do sol acontece devagar. A primeira luz toca suavemente o topo das dunas, revelando novas formas esculpidas pelo vento durante a noite. O que ontem era um caminho, hoje já pode ter desaparecido. Aqui, a paisagem nunca é exatamente a mesma. Depois de uma noite em Baixa Grande, seguimos viagem rumo à Queimada dos Britos, um dos povoados mais tradicionais de todo o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Será um dos trechos mais longos da travessia. Poucas pessoas imaginam que, por trás dessa imensidão de areia branca, existe um ecossistema extremamente complexo. Os Lençóis Maranhenses ocupam uma posição única entre o Cerrado, a Caatinga e a Amazônia. Essa localização privilegiada permite a convivência de espécies de diferentes biomas, criando uma biodiversidade surpreendente. É justamente essa combinação que torna o parque um dos ambientes naturais mais estudados do Brasil. À medida que nos afastamos de Baixa Grande, qualquer sinal de civilização desaparece. Não há postes, não existem estradas, nem construções. Apenas dunas, lagoas, céu e um horizonte que parece infinito. É impossível não sentir uma mistura de liberdade e respeito diante da grandiosidade desse lugar. Cada passo exige esforço. A areia cede sob os pés, obrigando o corpo a trabalhar constantemente. Subir uma duna de 40 metros pode parecer simples à distância. Mas quando estamos diante dela, entendemos que cada metro conquistado representa energia, persistência e determinação. É justamente essa dificuldade que torna a recompensa ainda maior. Ao alcançar o topo, uma nova paisagem surge diante dos olhos, sempre diferente. Do alto, o vento desenha pequenas ondulações sobre a areia. Essas marcas recebem o nome de ripples. São estruturas delicadas, que podem desaparecer em poucas horas, dependendo da intensidade do vento. É como observar o artista trabalhando continuamente, remodelando a paisagem, sem jamais repetir exatamente a mesma obra. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit. As lagoas continuam surgindo pelo caminho. Algumas são pequenas, outras se estendem por centenas de metros. A transparência da água impressiona. Em muitos pontos é possível enxergar perfeitamente o fundo arenoso. A ausência de sedimentos e a pureza da água criam um efeito visual quase surreal. Não é raro que visitantes comparem esse cenário às praias do Caribe ou às ilhas das Maldivas. Mas há uma diferença importante. Aqui, tudo é resultado exclusivo da natureza.
country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping, yeah. Why they mad at a man like me? I went too crazy. Better take that knee and kiss my ring. Embora a paisagem pareça silenciosa, existe muita vida escondida entre as dunas. Pequenos crustáceos, insetos aquáticos, aves migratórias e peixes aproveitam o curto período em que as lagoas permanecem cheias. Uma das espécies mais curiosas é o peixe anual. Durante a estação seca, seus ovos permanecem enterrados no solo, suportando meses sem água. Quando chegam as primeiras chuvas, eles eclodem rapidamente, dando início a um novo ciclo de vida. É um dos exemplos mais impressionantes de adaptação encontrados na natureza. Ao longo da caminhada, percebemos como o vento influencia absolutamente tudo. Ele determina a direção das dunas, define seu formato, transporta milhões de grãos de areia diariamente. Os cientistas estimam que algumas dunas possam se deslocar vários metros por ano. Isso significa que o parque está em permanente transformação. É uma paisagem viva. Muitas pessoas acreditam que toda essa areia sempre esteve aqui. Na verdade, sua origem está ligada aos rios da região. Durante milhares de anos, rios como o Parnaíba transportaram enormes quantidades de sedimentos até o litoral. As correntes marítimas redistribuíram essa areia ao longo da costa. Depois, os ventos vindos do Atlântico fizeram o restante do trabalho, formando lentamente esse gigantesco campo de dunas. É um processo geológico que continua acontecendo até hoje. O calor aumenta conforme o sol sobe no céu. Nas horas centrais do dia, a temperatura da areia pode ultrapassar facilmente 50 graus. Por isso, manter-se hidratado torna-se uma das prioridades da travessia. Cada parada à sombra, cada mergulho em uma lagoa e cada momento de descanso fazem parte da estratégia para vencer o percurso. É durante essas pausas que percebemos algo curioso. O silêncio absoluto praticamente não existe. Mesmo quando tudo parece imóvel, sempre ouvimos o vento deslizando sobre as dunas. Às vezes, ele produz um som suave. Em outras ocasiões, parece um sussurro constante. É a trilha sonora natural dos lençóis maranhenses. Os moradores da região costumam dizer que o vento conversa com quem aprende a escutá-lo. Essa é uma das muitas histórias transmitidas entre gerações. Outra lenda fala sobre viajantes que, em noites de lua cheia, conseguiam encontrar o caminho apenas seguindo o brilho das lagoas refletindo as estrelas. São narrativas que misturam tradição, observação da natureza e imaginação popular. Depois de muitas horas caminhando, finalmente avistamos sinais de vegetação mais intensa.
Estamos nos aproximando de Queimada dos Britos. Poucos lugares representam tão bem a relação entre o ser humano e os Lençóis Maranhenses. A comunidade existe muito antes da criação do Parque Nacional. Famílias vivem aqui há várias gerações, adaptando suas atividades ao ritmo das chuvas e das secas. Nada acontece com pressa. Tudo acompanha o tempo da natureza. A hospitalidade é uma característica marcante. Quem chega encontra portas abertas, refeições preparadas com ingredientes locais e histórias compartilhadas sem pressa. O turismo trouxe novas oportunidades para essas famílias, mas também reforçou a importância da conservação ambiental. Hoje, muitos moradores trabalham como guias, cozinheiros, anfitriões e defensores do parque. Eles conhecem cada lagoa, cada atalho, cada mudança provocada pelo vento. São verdadeiros guardiões dos Lençóis Maranhenses. Quando o fim da tarde se aproxima, a luz transforma completamente a paisagem. As dunas ganham tonalidades douradas. As sombras aumentam a sensação de profundidade. As lagoas passam a refletir tons de azul, laranja e vermelho. É um espetáculo diferente a cada dia. Nunca igual, nunca repetido. Depois de um dos trechos mais intensos da travessia, chegamos ao nosso destino, Queimada dos Britos. Mais do que um simples ponto de apoio, este povoado representa a resistência de uma cultura profundamente conectada ao ambiente em que vive. Aqui, aprendemos que sobreviver nos Lençóis Maranhenses exige conhecimento, respeito e adaptação. Ao encerrarmos o segundo dia, uma certeza se torna cada vez mais evidente. Esta travessia não é apenas uma caminhada entre dunas. É uma viagem pela geologia, pela história, pela cultura e pela extraordinária capacidade da natureza de criar paisagens que desafiam qualquer explicação. No próximo episódio, seguiremos ainda mais fundo pelos Lençóis Maranhenses. Novas lagoas surgirão diante de nós. As dunas ficarão ainda mais impressionantes. E continuaremos descobrindo porque este lugar é considerado um dos maiores tesouros naturais do planeta. Artist out the ranch, I just told you that I'm about it. I might take offense if you tell